E assim, pra gente entrar já no assunto e até as pessoas se inteirarem mais, né? A gente vai falar um pouco sobre a saúde sexual masculina e como isso interfere também na saúde sexual do casal de uma forma geral, né? Onde que começa os problemas da saúde sexual masculina? Quais são os motivos disso acontecer? Existem dois processos, Bruna. O primeiro sempre vai ser a questão fisiológica do paciente. O homem ele tem, por natureza, alguns sintomas hereditários, como doenças crônicas degenerativas, como diabetes, hipertensão, que já vem de família. E, por outro lado, hoje a gente sabe que todo mundo vive numa rotina bastante frenética. Então, às vezes, ele não tem condição, ou não tem nem como ele se autocuidar. A pressão dele de levar um leite, um pão na casa é muito grande, que ele passa o dia inteiro trabalhando e esquece de se cuidar. E é aí que está o perigo. Aí começa a desencadear essas dificuldades fisiológicas que, com o passar do tempo, se tornam psicológicas. E nesse contexto todo, ele não tem experiência nenhuma para poder saber lidar com isso. Então é onde começa a interferir no relacionamento. E a mulher, por sua vez, como tem aquele instinto de proteção, quer ajudar de alguma forma e muitas vezes também não sabe. Porque ela também, com o pai dela, ela também não aprendeu isso. Então, por isso que virou esse tabu gigantesco. Nenhuma das partes consegue se entender. Então, hoje, esse grande projeto que a gente entra aí na saúde sexual masculina é justamente para poder trazer um pouco mais de veracidez com o casal. Que eles consigam entender entre si, que eles consigam dialogar, que não seja aquele casamento, aquele relacionamento só para cumprir a missão da família. Não, que existem duas pessoas que são regidas ali por sentimentos, com pensamentos, e elas precisam se entender. Então, a saúde sexual do casal começa propriamente no diálogo. Se tiver diálogo, pode ter certeza que vai ser muito mais fácil de você consertar, digamos assim, alguns defeitos que foram gerados lá atrás de outras gerações. Sim, eu acho muito interessante essa construção que você deu, porque você começou falando sobre a rotina, né? E é óbvio que todo mundo hoje cai numa rotina por conta de precisar trabalhar, daí volta para casa, tem que cuidar da casa, tem que cozinhar, aí tem que lembrar de se cuidar, e acaba que esquece mesmo o momento a dois, esquece de se cuidar primeiramente, né? Que eu acho que é o mais importante até mesmo antes do momento a dois. Esse cuidado, pelo menos pensando assim, do meu lado, né? Vou falar do lado feminino, aí você me retrata do masculino. Nós mulheres somos cobradas de nos cuidar, né? Então a gente precisa fazer um cabelo, fazer uma unha, tá maquiada. Então, por mais que isso seja uma obrigação da mulher, a gente acaba tendo um momento para nós. Sim. Por mais que às vezes seja uma pressão, né? Não podemos esquecer disso. E o homem não tem isso, né? Ele é esperado que ele seja o machão, que ele seja o forte, que ele seja o provedor, e ele esquece de que ele precisa se ouvir, né? Que eu acho que é até aquela questão de parar e falar, o que eu preciso fazer hoje? Para mim, para eu me sentir bem. E assim, como que a gente vai lidar com essa situação? Tanto os homens quanto as mulheres, a hora que elas veem que tem alguma coisa ali. Exatamente. E é o que você falou mais pura verdade. E hoje eu acho que esse conflito de gerações é o que pega muitos casais. Porque a gente, como você mesmo citou, tem essa imagem do macho alfa, do provedor, etc e tal. Só que hoje o mundo está um pouquinho diferente. A gente sabe que hoje as mulheres já conquistaram o espaço delas mediante o profissional, mediante a sociedade. Então não tem como a gente trazer toda essa responsabilidade inteiramente para nós, a ponto de não se cuidar, e a mulher tem que cumprir as obrigações de mãe, de mulher da casa, só que ela também tem que se cuidar. Né? Então a gente tem que colocar um parênteses muito grande nisso, porque da mesma maneira que a mulher hoje ela tem o espaço dela, ela também tem que se cuidar, e o homem também tem que ter esse lado. Porque senão fica aquela coisa, né? A gente vê muito meme por aí, o homem com camisa de time, chinelo e a mulher toda arrumada. Tem uma discrepância muito grande nisso. E sabendo que os dois vão chegar em casa cansados, porque hoje os dois trabalham. Então aí entra o lado da parceria. Se o homem não tiver essa visão, que muitas das vezes é difícil por conta dessa geração que ele foi criado, etc e tal, ele não vai conseguir levar ou elevar a imagem da mulher no próprio relacionamento dele. E é onde começa a vir esse sentimento de culpa. Né? E qualquer coisa que acontece na vida deles, do casal, de repente uma noite que ele não consiga uma melhor performance, ele, ao invés dele assumir essa responsabilidade, não. Ele vai usar isso como uma muleta, né? Uma muleta.